Como os Estados Unidos eliminaram o gasoduto Nord Stream, o New York Times chamou-lhe mistério, mas foram os Estados Unidos que executaram a operação marítima secreta mantida em segredo até agora. Seymour Hersh, o centro de mergulho e salvamento na Marinha dos Estados Unidos, pode ser encontrado num local tão obscuro quanto seu nome. No que outrora foi uma estrada rural na cidade do Panamá, uma cidade turística agora próspera, no sudoeste da Flórida, a 113 km ao sul da fronteira do Alabama. O complexo do centro é tão indefinível quanto a sua localização, uma híspida estrutura de betão pós-Segunda Guerra Mundial, que tem a aparência de uma escola secundária profissional ao lado ocidental de Chicago. Uma lavanderia operada por moedas e uma escola de dança atravessa o que é agora uma estrada de 4 faixas. O centro tem treinado há décadas mergulhadores de águas profundas altamente qualificados que, uma vez destacados para unidades militares americanas em todo o mundo, são capazes de mergulhar tecnicamente para fazer o bem, usando explosivos C4 para limpar portos e praias de detritos e de munições não explodidas, bem como o mal, como explodir plataformas petrolíferas e submarinos, destruir bloqueios em canais de navegação. O centro da cidade do Panamá, que ostenta a segunda maior piscina interior dos Estados Unidos, era o local perfeito para recrutar os melhores e mais taciturnos licenciados da escola de mergulho que, no verão passado, fizeram com êxito que foram autorizados a fazer a 79 metros abaixo da superfície do mar Báltico. Em junho último, os mergulhadores da Marinha, operando sob a cobertura de um exercício da OTAN conhecido como Baltops 22, amplamente divulgado em meados do verão, plantaram os explosivos acionados à distância que, 3 meses mais tarde, destruíram 3 dos 4 gasodutos Nord Stream, de acordo com a fonte com conhecimento direto no planeamento operacional. 2 dos gasodutos, que eram conhecidos em conjunto como Nord Stream 1, haviam fornecido à Alemanha, a grande parte da Europa Ocidental, gás natural russo barato durante mais de uma década. Um segundo par de gasodutos, denominado Nord Stream 2, foram construídos, mas ainda não estava operacional. Agora, com as tropas russas a acumularem-se na fronteira ucraniana e a guerra mais sangrenta da Europa desde 1945 a aproximar-se, o presidente Joe Biden encarava os gasodutos como um veículo para Vladimir Putin transformar o gás natural em arma para suas ambições políticas e territoriais. Solicitado a comentar, Adri Watson, porta-voz da Casa Branca, disse no e-mail: "Isto é falso e ficção completa." Tammy Trop, porta-voz da Agência Central de Inteligência, escreveu igualmente: "Esta afirmação é total e absolutamente falsa." A decisão de Biden de sabotar os gasodutos veio depois de mais de 9 meses de debate altamente secreto dentro da Comunidade de Segurança Nacional de Washington acerca da melhor forma de alcançar aquele objetivo. Durante grande parte deste tempo, a questão não era saber se a missão deveria ser cumprida, mas sim como fazê-lo sem qualquer indício claro de quem era o responsável. Havia uma razão burocrática vital para confiar os graduados do Centro de Mergulho Extremo da cidade do Panamá, formados com antecedência ao Senado e à liderança da Câmara, a administração Biden estava a fazer todo o possível para evitar fugas, pois o planeamento teve lugar no final de 2021 e durante os primeiros meses de 2022. O presidente Biden, sua equipe de política externa, o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan, o secretário de Estado Tony Blinken e Victoria Nuland, a subsecretária de Estado para a Política, foram eloquentes e consistentes na sua hostilidade aos 2 gasodutos que correriam lado a lado ao longo de 1.207 km sob o Mar Báltico a partir de 2 portos diferentes no nordeste da Rússia, próximas à fronteira com a Estônia, passando perto da ilha dinamarquesa de Bornholm, antes de terminar no norte da Alemanha. A rota direta que contornava qualquer necessidade de transitar pela Ucrânia foi uma bênção para a economia alemã, a qual usufruía de uma abundância de gás natural russo barato, suficiente para gerir as suas fábricas e aquecer as suas casas, ao mesmo tempo que permitia aos distribuidores alemães venderem o excesso de gás com lucro por toda a Europa Ocidental. Uma ação que pudesse ser rastreada até a administração violaria a promessa dos Estados Unidos de minar o conflito direto com a Rússia. O segredo era essencial. Desde os primórdios, o Nord Stream 1 foi encarado por Washington e seus parceiros antirrussos da OTAN como uma ameaça à dominância ocidental. A companhia holding por trás dela, a Nord Stream AG, foi constituída na Suíça em 2005, em parceria com a Gazprom, uma empresa russa cotada na bolsa que produz lucros enormes para os acionistas e que é dominada por oligarcas conhecidos por estarem sob domínio de Putin. A Gazprom controlava 51% da empresa, com 4 empresas energéticas europeias, uma em França, uma na Holanda e 2 na Alemanha.
partilhando os restantes 49% das ações e tendo o direito de controlar as vendas e jusante do gás natural barato a distribuidores locais na Alemanha e na Europa Ocidental. Os lucros da Gazprom eram partilhados com o governo russo e o montante das receitas estatais de gás e petróleo foram estimados em alguns anos em 45% do orçamento anual da Rússia. Os temores políticos da América eram reais. Putin teria agora uma importante, muito necessária fonte de rendimento adicional e a Alemanha e o resto da Europa Ocidental ficariam viciadas no gás natural de baixo custo fornecido pela Rússia, ao mesmo tempo que diminuiria a dependência europeia em relação à América. Na realidade, foi exatamente isso que aconteceu. Muitos alemães viram o Nord Stream 1 como parte da famosa Ostpolitik Theorie do antigo chanceler Willy Brandt, a qual permitiu a Alemanha do pós-guerra, assim como as outras nações europeias destruídas na Segunda Guerra Mundial, recuperar-se utilizando gás russo barato para alimentar um próspero mercado e economia comercial da Europa Ocidental. O Nord Stream 1 era bastante perigoso, na opinião da OTAN e de Washington, mas o Nord Stream 2, cuja construção fora concluída em setembro de 2021, iria, se aprovado pelos reguladores alemães, duplicar a quantidade de gás barato que ficaria disponível para a Alemanha e a Europa Ocidental. O segundo gasoduto também forneceria gás suficiente para mais de 50% do consumo anual da Alemanha. As tensões entre a Rússia e a OTAN estavam constantemente a aumentar, apoiadas pela política externa agressiva da administração Biden. A oposição ao Nord Stream 2 incendiou-se na véspera da posse de Biden em janeiro de 2021, quando os republicanos do Senado, liderados por Ted Cruz, do Texas, levantaram repetidamente a ameaça política do gás natural russo barato durante a audiência de confirmação de Blinken como secretário de Estado. Nessa altura, um Senado unificado havia aprovado com êxito uma lei que, como diz Cruz a Blinken, tratava o caminho do gasoduto. Haveria uma enorme pressão política e econômica por parte do governo alemão, então encabeçado por Angela Merkel, para colocar em serviço o segundo gasoduto. Será que Biden enfrentaria os alemães? Pergunta. Blinken disse que sim, mas acreditou que não havia discutido os pontos de vista específicos do novo presidente. Conheço a sua forte convicção de que se trata de uma má ideia, o Nord Stream 2, disse ele. Sei que ele gostaria que usássemos todas as ferramentas persuasivas que temos para convencer os nossos amigos e parceiros, incluindo a Alemanha, a não avançar com isso. Alguns meses mais tarde, quando a construção do segundo gasoduto se aproximava de sua conclusão, Biden piscou os olhos em maio. Numa reviravolta espantosa, a administração anunciou as sanções contra o Nord Stream AG, com um responsável do Departamento de Estado a reconhecer que tentar travar o gasoduto através de sanções e diplomacia fora sempre um tiro no escuro. Nos bastidores, responsáveis da administração alegadamente instaram o presidente ucraniano Zelensky a enfrentar então uma ameaça de invasão russa e não criticar a medida. Houve consequências imediatas. Os republicanos do Senado, liderados por Cruz, anunciaram um bloqueio imediato a todos os nomeados para a política externa de Biden e atrasaram a aprovação do projeto de lei anual de defesa durante meses. Posteriormente, a revista Político descreveu a viragem de Biden quanto ao segundo oleoduto russo como a única decisão, provavelmente mais do que a caótica retirada militar do Afeganistão, que pôs em perigo a agenda de Biden. A administração estava a hesitar, apesar de ter obtido um adiantamento da crise em meados de novembro, quando os reguladores de energia da Alemanha suspenderam a aprovação do segundo gasoduto Nord Stream. Os preços do gás natural subiram 8% em poucos dias. Em meio a temores crescentes da Alemanha e na Europa de que a suspensão do gasoduto e a possibilidade crescente de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia levasse a um inverno frio muito indesejado. Não estava claro para Washington a posição de Oliver Scholz, o recém-nomeado chanceler alemão. Meses antes, após a queda do Afeganistão, Scholz havia apoiado publicamente o apelo do presidente francês Emmanuel Macron a uma política externa europeia mais autônoma no discurso em Praga, sugerindo claramente menor confiança em Washington e nas suas ações caprichosas. Ao longo de tudo isso, as tropas russas estiveram acumuladas de forma constante e preocupante nas fronteiras da Ucrânia. No final de dezembro, mais de 100, incluindo uma avaliação de Blinken de que o número daquelas tropas poderia ser... A atenção da administração concentrou-se mais uma vez no Nord Stream, enquanto a Europa permanecesse dependente dos gasodutos para gás natural barato. Washington receava que países como a Alemanha ficassem relutantes em fornecer ao Ucrânia o dinheiro e as armas de que necessitava para derrotar a Rússia. Foi neste momento
Foi neste momento de instabilidade que Biden autorizou Jack Sullivan a reunir um grupo interno. Apenas uma emergeria. Em dezembro de 2021, 2 meses antes dos primeiros tanques russos entrarem na Ucrânia, Jack Sullivan convocou uma reunião de um grupo de trabalho recentemente constituído, homens e mulheres do chefe de Estado-Maior Conjunto da CIA, dos Departamentos de Estado do Tesouro, e pediu recomendações sobre como responder à iminente à Casa Branca, que era de informações externas do presidente. Houve as habituais conversas de troca de ideias que acabaram por conduzir uma questão preliminar crucial. Seria a recomendação transmitida pelo grupo ao presidente algo reversível, como outra camada de sanções e restrições monetárias, ou irreversível, isto é, ações cinéticas que não poderiam ser desfeitas? Pergunta. O que ficou claro para os participantes, segundo a fonte com conhecimento direto no processo, é que Sullivan pretendia que o grupo apresentasse um plano para a destruição dos 2 gasodutos Nord Stream e que ele estava a cumprir os desejos do presidente. Nas várias reuniões seguintes, os participantes debateram opções para um ataque. A Marinha propôs a utilizar boletas retardadas que poderiam ser detonadas remotamente. A CIA argumentou que o que quer que fosse feito teria de ser encoberto. Todos os envolvidos compreenderam que estava em jogo. Isto não é acordo de criança, disse a fonte. Se o ataque fosse rastreado até os Estados Unidos, é um ato de guerra. Na altura, a CIA era dirigida por William Burns, um antigo embaixador na Rússia de temperamento suave, que havia servido como secretário de Estado adjunto da administração Obama. Burns rapidamente autorizou um grupo de trabalho da agência, cujos membros incluíam, por acaso, alguém que estava familiarizado com as capacidades dos mergulhadores de alto mar da Marinha na cidade do Panamá. Ao longo das semanas seguintes, membros do grupo de trabalho da CIA começaram a elaborar um plano para uma operação encoberta que utilizaria mergulhadores de alto mar para desencadear uma explosão ao longo do gasoduto. Algo como isto já fora feito antes, em 1971. A comunidade de inteligência americana soube de fontes ainda não reveladas que 2 importantes unidades da Marinha Russa estavam a comunicar-se através de um cabo submarino enterrado no mar de Okhotsk, na costa do extremo oriente russo. O cabo ligava um comando regional da Marinha ao quartel-general continental em Vladivostok. Uma equipe escolhida a dedo da Agência Central de Inteligência da Agência Nacional de Segurança foi reunida a Agulhas, na área de Washington, sob cobertura profunda. Elaborou um plano utilizando mergulhadores da Marinha, submarinos modificados e um veículo de resgate submarino profundo que conseguiu, após muita tentativa e erro, localizar o cabo russo. Os mergulhadores plantaram um sofisticado dispositivo de escuta no cabo que interceptou com êxito o tráfego russo e registrou um sistema de gravação. A NSA soube que oficiais superiores da Marinha Russa, convencidos da segurança de sua ligação de comunicação, conversaram com os seus pares sem increpitação. O dispositivo de gravação e sua cassete tinha de ser substituído mensalmente. O projeto continuou alegremente durante uma década, até ser comprometido por um técnico civil da ANS de 44 anos, chamado Ronald Pelton, que era fluente em russo. Pelton foi traído por um desertor russo em 1985 e condenado a uma pena de prisão. Ele recebeu apenas $5.000 dos russos pelas suas revelações acerca da operação, bem como $35.000 por outros dados operacionais russos que ele forneceu e que nunca foram tornados públicos. Aquele êxito debaixo d'água com o nome de código Ivy Bells foi inovador e arriscado, tendo produzido uma inteligência inestimável acerca das intenções e planeamento da Marinha Russa. Ainda assim, o grupo interagência inicialmente foi cético em relação ao entusiasmo da CIA por um ataque encoberto em alto mar. Havia demasiadas perguntas não respondidas. As águas do Mar Báltico eram fortemente patrulhadas pela Marinha Russa, não havia plataformas petrolíferas que pudessem ser utilizadas como cobertura para uma operação de mergulho. Será que os mergulhadores teriam de ir à Estônia mesmo, do outro lado da fronteira, das docas de carregamento de gás natural da Rússia, para treinar para a missão? Pergunta. Seria uma folga de cabra, foi dita a agência. Ao longo de todo este esquema, disse a fonte, alguns trabalhadores da CIA, do Departamento de Estado, estavam a dizer: não faças isso, é uma estupidez, será um pesadelo político de se descobrir. No entanto, no início de 2022, o grupo de trabalho da CIA apresentou um relatório ao grupo interagência de Sullivan. Temos uma forma de fazer explodir os gasodutos. O que se passou a seguir foi espantoso. A 7 de fevereiro, menos de 3 semanas antes da aparente inevitável invasão russa da Ucrânia, Biden encontrou-se com seu gabinete da Casa Branca com o chanceler alemão Olaf Scholz
que depois de algumas indecisões se encontrava agora firmemente na equipe americana. Na conferência de imprensa que se seguiu, Biden disse satisfatoriamente: se a Rússia invadir, deixará de haver um Nord Stream 2. Nós poremos um fim a isto. 20 dias antes, a subsecretária Nuland havia transmitido essencialmente a mesma mensagem numa nota do Departamento de Estado com pouca cobertura por parte da imprensa. Quero ser muito claro para vós hoje, disse ela em resposta a uma pergunta: se a Rússia invadir a Ucrânia, de uma forma ou de outra, o Nord Stream 2 não avançará. Vários dos envolvidos no planeamento da missão do gasoduto ficaram consternados com o que consideraram como referências indiretas ao ataque. Foi como colocar uma bomba atômica no solo em Tóquio e dizer aos japoneses que a vamos detonar. Disse a fonte: o plano era para que as opções fossem executadas após a invasão e não fossem anunciadas publicamente. Biden simplesmente não o recebeu ou ignorou. A indiscrição de Biden, Nuland, se é que o foi, pode ter frustrado alguns dos planeadores, mas também criou uma oportunidade. Segundo a fonte, alguns dos altos responsáveis da CIA determinaram que explodir o gasoduto já não podia mais ser considerado uma opção encoberta, porque o presidente acabou de anunciar que sabíamos o que fazer. O plano para explodir o gasoduto Nord Stream 1 e 2 foi subitamente rebaixado a uma operação encoberta, exigindo que o Congresso fosse informado para uma que foi considerada como uma operação de inteligência altamente classificada, com o apoio militar dos Estados Unidos. Nos termos da lei, a fonte explicou, já não havia obrigação legal de informar o Congresso sobre a operação. Tudo o que tínhamos de fazer agora era apenas fazê-lo. Mas ainda assim tinha de ser secreto. Os russos tinham uma vigilância superlativa no Mar Báltico. Os membros do grupo de trabalho da agência não tinham contato direto com a Casa Branca e estavam ansiosos por descobrir se o presidente queria dizer o que disse. Isto é, se a missão era agora para ir em frente, a fonte recordou. Bill Burns regressa e diz: faça-o. A operação. A Noruega era o local perfeito para basear a missão. Nos últimos anos de crise leste-oeste, os militares dos Estados Unidos expandiram enormemente a sua presença dentro da Noruega, cuja fronteira ocidental se estende por 2.250 km ao longo do Oceano Atlântico Norte e se funde acima do Círculo Ártico com a Rússia. O Pentágono criou empregos e contratos altamente remunerados no meio de alguma controvérsia local. Ao investir centenas de milhões de dólares para modernizar e expandir as instalações da Marinha Americana e da Força Aérea da Noruega. As novas obras incluíram, o mais importante, um avançado radar de abertura sintética muito a norte, capaz de penetrar as profundezas da Rússia, que entrou em serviço exatamente quando a comunidade de inteligência americana perdeu o acesso a uma série de locais de escuta de longo alcance dentro da China. Uma base submarina americana recém-remodelada que estava em construção há anos havia se tornado operacional e mais submarinos americanos podiam agora trabalhar de perto com os seus colegas noruegueses para monitorar e espiar um importante reduto nuclear russo 400 km a leste na península de Kola. Os Estados Unidos também expandiram amplamente uma base aérea norueguesa no norte e entregaram à Força Aérea Norueguesa uma frota de aviões de patrulha P-8 Poseidon construídos pela Boeing para reforçar sua espionagem de longo alcance sobre todas as coisas da Rússia. Em contrapartida, o governo norueguês enfureceu os liberais e alguns moderadores de seu parlamento em novembro passado ao aprovar o acordo suplementar de cooperação em matéria de defesa. Ao abrigo do novo acordo, o sistema legal estadunidense teria jurisdição em certas áreas acordadas no norte sobre soldados americanos acusados de crimes fora da base, bem como sobre os cidadãos noruegueses acusados ou suspeitos de interferirem com o trabalho da base. A Noruega foi um dos signatários originais do Tratado da OTAN em 1949, nos primeiros dias da Guerra Fria. Hoje, o comandante supremo da OTAN é Jens Stoltenberg, um anticomunista empenhado que serviu como primeiro-ministro da Noruega durante 8 anos antes de passar para o seu alto cargo da OTAN. Com o apoio americano em 2014, ele foi um radical sobre tudo que se referia a Putin e à Rússia, os quais haviam cooperado com a comunidade dos serviços de inteligência americanos desde a Guerra do Vietnã. Desde então ele mereceu confiança total. Ele é a luva que se adapta à mão americana, disse a fonte. De volta a Washington, os planeadores sabiam que tinham de ir à Noruega. Eles odiavam os russos. A marinha norueguesa estava cheia de excelentes marinheiros e mergulhadores que tinham gerações de experiência na exploração altamente rentável de petróleo e gás em alto mar, disse a fonte. Também se podia confiar neles para manter a missão em segredo. Os noruegueses podem também ter tido outros interesses. A destruição do Nord Stream, se os norte-americanos conseguissem fazê-lo, permitiria à Noruega vender muito mais de seu próprio gás natural à Europa.
Em algum momento em massa, alguns membros da equipe voaram para a Noruega para se encontrarem com os serviços secretos da Marinha norueguesa. Uma das questões chaves era onde exatamente no Mar Báltico estava o melhor local para plantar os explosivos. O Nord Stream 1 e 2, cada um com 2 conjuntos de tubagens, estavam separados por pouco mais de 1.600 metros na trajetória para o ponto de Griswald, no extremo norte da Alemanha. A Marinha norueguesa encontrou rapidamente o ponto certo nas águas rasas do Mar Báltico, a poucos quilômetros da ilha de Bornholm, da Dinamarca. Os gasodutos corriam a mais de 1.600 metros de distância ao longo de um fundo do mar que tinha apenas 80 metros de profundidade. Isto estaria bem dentro do alcance dos mergulhadores que, operando a partir de um caçador de minas norueguês de classe alta, mergulhariam com uma mistura de oxigênio, nitrogênio e hélio a fluir de seus tanques e cargas C4 em forma de planta sobre os 4 gasodutos com coberturas protetoras de betão. Seria um trabalho fastidioso, demorado e perigoso, mas as águas de Bornholm tinham outra vantagem: não existiam grandes correntes de maré, o que teria tornado a tarefa de mergulhar muito mais difícil. Depois de alguma investigação, os americanos estiveram todos de acordo. Nesta altura, o obscuro grupo de mergulho profundo da Marinha na cidade de Panamá entrou mais uma vez em jogo. As escolas de mergulho profundo na cidade de Panamá, cujos estagiários participaram em IVE Bells, são vistas como umas indesejáveis periféricas pelos graduados da elite da Academia Naval em Anápolis, que tipicamente procuram a glória de serem designados como SEALs, pilotos de caça ou submarinistas. Se alguém tem de se tornar um sapato negro, isto é, um membro da parte menos desejável de um navio de superfície, há sempre pelo menos uma responsabilidade no destroyer, cruzador ou navio anfíbio. O menos glamouroso de todos é um Draga-Minas. Os seus mergulhadores nunca aparecem em filmes de Hollywood nem em capas de revistas populares. Os melhores mergulhadores com qualificação de mergulho profundo são a comunidade restrita e apenas os melhores são recrutados para operações e instruídos para estarem preparados para serem colocados para a CIA em Washington, disse a fonte. Os noruegueses e americanos tinham a localização e os operacionais, mas havia outra preocupação: qualquer atividade subaquática fora do comum nas águas ao largo de Bornholm poderia chamar a atenção das marinhas sueca ou dinamarquesas que poderiam relatá-las. A Dinamarca também fora um dos signatários originais da OTAN e era conhecido na comunidade dos serviços secretos pelos seus laços especiais com o Reino Unido. A Suécia havia se candidatado à adesão à OTAN e havia demonstrado a sua grande habilidade na gestão dos seus sistemas de sons e sensores magnéticos subaquáticos que seguiam com êxito os submarinos russos que ocasionalmente apareciam em águas remotas do arquipélago sueco e eram forçados a vir para a superfície. Os noruegueses insistiram junto aos americanos que alguns altos responsáveis na Dinamarca e na Suécia tinham de ser informados em termos gerais sobre as possíveis atividades de mergulho na área. Desta forma, algum superior poderia intervir e manter um relatório fora da cadeia de comando, isolando assim a operação do gasoduto. O que lhes foi dito é que eles sabiam o que lhes foi dito e o que eles sabiam era propositadamente diferente, disse na fonte. A embaixada norueguesa, pedida para comentar essa história, não respondeu. Os noruegueses foram achar para resolver outros obstáculos. A Marinha Russa era conhecida por possuir tecnologia de vigilância capaz de detectar e despoletar minas submarinas. Os dispositivos explosivos americanos precisavam de ser camuflados de uma forma que os fizesse parecer ao sistema russo como parte do fundo natural, algo que exigia uma adaptação à salinidade específica da água. Os noruegueses tinham uma solução. Os noruegueses também tinham uma solução para a questão crucial de quando a operação deveria ter lugar. Todos os anos, em junho, nos últimos 21 anos, a Sexta Frota Americana, cujo navio principal está baseado em Gaeta, Itália, a sul de Roma, tem patrocinado um importante exercício da OTAN no Mar Báltico, envolvendo desenhos de navios aliados em toda a região. O exercício atual, realizado em junho, será conhecido como Baltic Operation 22 ou Baltops 22. Os noruegueses propuseram que isso seria a cobertura ideal para implantar as minas. Os americanos forneceram um elemento vital: convenceram os planeadores da Sexta Frota a acrescentar um exercício de investigação e desenvolvimento ao programa. O exercício, como tornado público pela Marinha, envolveu a Sexta Frota em colaboração com o Centro de Investigação e Guerra da Marinha. O evento seria realizado ao largo da costa, na ilha de Bornholm, e envolveria equipes de mergulhadores da OTAN,
a implantar minas com equipes concorrentes, utilizando a mais recente tecnologia subaquática para as encontrar e destruir. Foi ao mesmo tempo um exercício útil, uma cobertura engenhosa. Os rapazes da cidade do Panamá fariam o seu trabalho e os explosivos C4 estariam no local no final do Baltops 22, com um temporizador de 48 horas ligado. Todos os americanos noruegueses já teriam desaparecido há muito na altura da primeira explosão. Os dias estavam em contagem descrescente, o relógio estava a contar e estávamos prestes a cumprir a missão, disse a fonte. E então Washington teve segundos pensamentos. As bombas ainda seriam implantadas durante o Baltops, mas a Casa Branca receava que uma janela de 2 dias para a sua detonação estivesse demasiado próxima do fim do exercício. Seria óbvio que a América estivesse envolvida. Em vez disso, a Casa Branca tinha um novo pedido. Poderiam os rapazes no terreno arranjar alguma forma de rebentar os gasodutos mais tarde, sob comando? Pergunta. Alguns membros da equipe de planeamento ficaram indignados e frustrados com a aparente indecisão do presidente. Os megaladores da cidade do Panamá tinham praticado repentinamente a implantação de C4 em pipelines, como faria durante a Baltops. Mas agora a equipe na Noruega tinha de arranjar uma forma de dar a Biden o que ele queria, a capacidade de emitir uma ordem de execução bem sucedida no momento da sua escolha, ser incumbido de uma mudança arbitrária de alguma hora e de última hora era algo que a CIA estava habituada a gerir, mas isso também renovou as preocupações que alguns partilhavam sobre a necessidade e a legalidade de toda a operação. As ordens secretas do presidente também evocaram o dilema da CIA nos dias da Guerra do Vietnã, quando o presidente Johnson, confrontado com um crescente sentimento anti-guerra do Vietnã, ordenou que a agência violasse a sua carta, a qual especificamente a impedia de operar dentro da América, espionando os líderes anti-guerra para determinar se eles estavam a ser controlados pela Rússia comunista. A agência acabou por concordar e ao longo dos anos 70 tornou-se claro que até onde estava disposta a ir. Houve revelações posteriores nos jornais no rescaldo dos escândalos de Watergate acerca da espionagem da agência a cidadãos americanos, do seu envolvimento no assassinato de líderes estrangeiros, no enfraquecimento do governo socialista de Salvador Allende. Aquelas revelações levaram a uma série dramática de audiência em meados dos anos 70 no Senado, liderado por Frank Churchill of Idaho, que deixaram claro que Richard Helms, o diretor da agência, na altura aceitou que tinha a obrigação de fazer o que o presidente queria, mesmo que isso significasse violar a lei. Em testemunho não publicado e após fechada, Helms explicou que, com pesar que se tem uma imaculada conceição quando se faz algo sob ordem secreta de um presidente, quer estar certo que a tenha ou errado que a tenha, funciona sob regras e regras básicas diferentes das de que qualquer outra parte do governo. Ele essencialmente dizia aos senadores que, como chefe da CIA, compreendia que tinha estado a trabalhar para a coroa e não para a Constituição. Os americanos a atuar na Noruega operavam sob a mesma dinâmica e começaram a trabalhar no novo problema, como detonar remotamente os explosivos C4 por ordem de Biden. Era uma tarefa muito mais exigente do que aqueles que em Washington compreendiam. Não havia maneira de a equipe na Noruega saber quando é que o presidente poderia pressionar o botão. Seria em poucas semanas, em muitos meses, ou em meio um ano ou mais, pergunta. O C4, atado às tubagens, seria disparado por uma boia de sonar lançada por um avião a breve prazo, mas o procedimento envolvia a mais avançada tecnologia de processamento de sinais. Uma vez no lugar, os dispositivos de temporização retardado ligados a qualquer uma das 4 condutas poderiam ser acidentalmente acionados por complexa mistura de ruídos de fundo oceânico em todo o Mar Báltico com forte tráfego, desde navios próximos e distantes, perfuração submarina, eventos sísmicos, ondas e mesmo criaturas marinhas. Para evitar isso, a boia de sonar, uma vez instalada, emitiria uma sequência de sons tonais únicos de baixa frequência, tais como os emitidos por uma flauta ou um piano, que seriam reconhecidos pelo dispositivo de cronometragem. Após horas pré-definidas de atraso, disparariam os explosivos. Teria um sinal suficientemente robusto de modo a que nenhum outro sinal possa acidentalmente enviar um impulso que detone os explosivos. Foi-me dito pelo Dr. Theodore Poston, professor emérito da Ciência, Tecnologia e Política de Segurança Nacional do MIT. Poston, que serviu como conselheiro científico do chefe de operações navais do Pentágono, disse que a questão que o grupo está enfrentando na Noruega, devido ao atraso de Biden, era uma questão de sorte. Quanto mais tempo os explosivos permanecerem na água, maior será o risco de um sinal aleatório que lançaria as bombas.
22 de setembro de 2022, um avião de vigilância P-8 da Marinha Norueguesa fez um voo aparentemente de rotina e lançou uma boia de sonar. O sinal espalhou-se debaixo d'água, inicialmente para o Nord Stream 2 e depois para o Nord Stream 1. Algumas horas mais tarde, os explosivos C4 de alta potência foram ativados e 3 dos 4 oleodutos foram colocados fora de serviço. Em poucos minutos, as poças de gás metano que ficaram nas condutas fechadas puderam ser vistas e espalhadas na superfície da água, e o mundo soube que algo irreversível tinha acontecido. Na sequência imediata do bombardeamento do gasoduto, os mídias americanos trataram como um mistério não resolvido. A Rússia foi repetidamente mencionada como provável culpada, impelida por fugas calculadas da Casa Branca, mas sem nunca estabelecer um motivo claro para tal ato de sabotagem. Para além da simples retaliação, alguns meses mais tarde, quando se verificou que as autoridades russas tinham estado a receber calmamente estimativas dos custos de reparação dos gasodutos, o New York Times descreveu a notícia como complicando teorias sobre quem está por detrás do ataque. Nenhum grande jornal americano se debruçou sobre as anteriores ameaças aos gasodutos feitas por Biden e a subsecretária de Estado Nuland. Embora nunca ficasse claro por que razão a Rússia procuraria destruir o seu próprio gasoduto lucrativo, uma lógica mais reveladora para a ação do presidente veio do secretário de Estado Blinken, questionado numa conferência de imprensa em setembro passado sobre as consequências do agravamento da crise energética da Europa Ocidental. Blinken descreveu o momento como sendo potencialmente bom. É uma tremenda oportunidade para eliminar de uma vez por todas a dependência da energia russa e assim retirar de Vladimir Putin a energia como arma a fim de fazer avançar os seus desígnios imperiais. Isso é muito significativo e oferece uma tremenda oportunidade de estratégia para os próximos anos, mas, entretanto, estamos determinados a fazer tudo o que podemos para garantir que as consequências de tudo isso não sejam suportadas pelos cidadãos dos nossos países ou, aliás, de todo mundo. Mas, recentemente, Victoria Nuland exprimiu satisfação com o desaparecimento do mais recente dos gasodutos, a testemunhar numa audiência da Comissão de Relações Externas do Senado no final de janeiro, disse ao senador Ted Cruz: tal como vós, estou e penso que a administração está muito satisfeita por saber que o Nord Stream 2 é agora, como gostar de dizer, um pedaço de metal no fundo do mar. A fonte tinha uma visão muito mais de rua da decisão de Biden de sabotar mais de 2.400 km de gasoduto da Gazprom no momento em que o inverno se aproximava. Bem, disse ele, falando do presidente, tenho de admitir que o tipo tem um par de bolas. Ele disse que ia fazê-lo e fez-o. Perguntado por que pensava que os russos deixariam de responder, ele disse cinicamente: talvez eles queiram a capacidade de fazer as mesmas coisas que os Estados Unidos fizeram. Foi uma bela história de capa, prosseguiu ele, por trás. Foi uma operação encoberta que colocou peritos no terreno e equipamento que funcionou como sinal encoberto. A única falha foi a decisão de fazê-lo. Por Mike Whitney, jornalista americano, prêmio Pulitzer. Como os Estados Unidos eliminaram o gasoduto Nord Stream